A paz de Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Você sabia que nós vivemos um combate espiritual? Então, o que vem a ser isso? Veja só, irmãos, às 24 horas por dia nós vivemos um combate espiritual. Quer saibamos, quer sintamos ou quer percebamos, nós estamos vivendo um combate espiritual. Da mesma forma que existe um mundo natural, que são as coisas que você pode olhar agora onde você está aí, ver as coisas que estão ao seu redor, você pode ver, você pode tocar. Esse é o mundo natural. Mas existe além desse um mundo espiritual. E neste mundo espiritual, irmão, onde estão os seres espirituais, os anjos, os demônios. Então vejam só, no mundo espiritual está sendo travado agora uma batalha pela sua vida, pela minha vida, pela nossa salvação. O inimigo de Deus e nosso, ele quer fazer de tudo para nos tirar da presença de Deus, nos fazer pecar, oferecendo para nós tentações e nos tirar da presença do Senhor, nos tirar da presença do Criador. E como isso acontece, irmãos? Nos tirando de uma vida de oração. Ele quer nos fazer parar de rezar, não quer que busquemos a Deus, não quer que servamos a Deus. Ele quer atrapalhar e fazer com que você não reze, porque quem reza se aproxima de Deus. Quem ora, quem se coloca diante do Criador em oração e adoração, se aproxima de Deus. Então o inimigo de Deus, ele não quer isso, nem de mim, nem de você. Não sei se você já parou para prestar atenção. Às vezes que você começou a rezar, pegou o Santo Terço, começou a rezar, começou a fazer um jejum. O tempo que vivemos hoje aqui, estamos num tempo de quaresma, um tempo de penitência. Então veja que às vezes quando começamos a fazer um sacrifício, uma penitência, colocamos ali um lugar reservado para orarmos dentro de casa, preparamos um horário, um ambiente para a oração, começamos a orar, a rezar, o telefone começa a tocar, o celular ele desperta, mensagens começam a ser enviadas sem parar, barulhos de pessoas, coisas começam a acontecer, a sua mente, você começa a lembrar de livro, de coisa, de música, do seu passado, de pessoas, de coisa que tem para resolver, e aí a sua mente vai se dispersando, vai se distanciando. Então veja que um monte de coisa vai acontecendo para nos tirar da presença de Deus, para nos tirar de uma vida de oração. Por quê? Porque o inimigo não quer que você reze, o inimigo ele não quer que eu reze e nos aproximemos de Deus. A Bíblia nos ensina ali no livro de Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 6, dizendo: Jesus diz, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está no escondido, e o teu Pai que está no escondido, ele te dará recompensa. Então Jesus, ele nos chama para uma vida de oração, para ser íntimo dele. Então veja que nós vivemos um combate espiritual. Então veja só, irmãos, a luta que nós enfrentamos na nossa vida não é uma luta, a nossa luta ela não é contra as pessoas. A nossa luta é aquilo que no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 12, ele vem nos dizer, meu irmão, minha irmã, que a nossa luta ela não é contra homens de sangue e carne, mas contra os principados, as potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Então veja que a nossa luta ela não é contra as pessoas, irmãos. Mesmo que muitas das vezes, de forma assim até clara, humanamente, parece que a nossa luta é contra as pessoas, mas não é. A nossa luta é contra o diabo, irmãos. É bem verdade que o inimigo ele influencia as pessoas para nos atrapalhar, atazanar, perturbar, causar briga, causar discórdia, causar confusão, causar desavença, e aí vira aquele fuzuê, vira aquela bagunça, um gritando, um brigando, um xingando, um batendo, fazendo aquela coisa lá para nos tirar da presença de Deus. Por quê, irmãos? Porque o inimigo ele usa as pessoas. O inimigo ele põe lá o seu rabo, o seu dedo lá para atrapalhar, para causar discórdia, para causar briga, para suscitar talvez até inveja no coração das pessoas, ciúme, querer destruir a sua vida. Veja, irmão, que a nossa luta não é contra essas pessoas. A nossa luta é contra o diabo, contra o demônio. Então precisamos orar, rezar. Por isso entenda, irmãos, eu não sei o que você vive hoje na sua vida, mas a sua luta não é contra a sua família, não.
A sua luta não é contra a sua esposa, não é contra o seu esposo, não é contra os seus filhos, contra o seu pai, contra a sua mãe, contra os seus parentes, irmãos, irmã. É o diabo que está por trás, muitas das vezes, para atrapalhar e nos tirar da presença de Deus. Porque aí quando se briga, quando se discute, quando sai do sério, você já perdeu a graça. Você já saiu da presença de Deus. Você deixou fazer a sua vontade, não a vontade de Deus. Então veja, meu irmão, minha irmã, que a nossa luta não é contra as pessoas. As nossas armas não são carnais. Ali, meu irmão, minha irmã, nós encontramos, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 10, nós encontramos ali no capítulo 10, versículo 4, dizendo que a nossa luta, a nossa luta, ela não é carnal. As nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus. Então veja, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos lutar. E como lutar? Como vencer um combate espiritual? É aquilo que falei, através de uma vida de oração. Por isso o inimigo, ele não quer que você reze. Porque tem um santo que fala que nós precisamos rezar para ser salvos. Ele diz que aquele que reza se salva, que ele não reza se condena, é nesse sentido. Então veja que um outro santo diz que a maior dor dos condenados é saber que poderiam ser salvos através da oração e não foram. Então veja, meu irmão, que precisamos rezar, ter uma vida em Deus, ter uma vida em intimidade com Deus, porque se você rezar, irmão, o demônio ele vai ter medo de você. Se você rezar rosário, irmão, o inimigo ele vai ter medo de você, aleluia. Ele não vai chegar perto da sua casa, da sua família. Reza o rosário todo dia, irmão. Busque a presença do Senhor. Deus, ele está com você. Deus, ele está do teu lado, irmão. Não tenha medo, não. Viva esse combate espiritual, travando ele, vencendo ele no Senhor, através de uma vida de oração, rezando, buscando o céu, buscando o Senhor, adorando ao Senhor Jesus. Então faça o exercício, irmão, de usar as armas que você tem. Adore a Deus, adore ao Senhor Jesus na Eucaristia, visite o sacramento, o Santíssimo exposto nas igrejas, nas capelas, nas paróquias. Tem dias de adoração, então procure o Senhor e adore o Senhor Jesus. Fica ali uma hora, São João Bosco já dizia, quer receber muitas graças, visite o sacrário muitas vezes, Quer receber pouca graça, visite o sacrário poucas vezes. Então é nesse sentido que São João Bosco ele falava, que precisamos visitar o sacrário, adorar o Senhor. Aqui no canal eu tenho um vídeo falando sobre adoração ao Santíssimo Sacramento. Procure ele, é uma bênção, assiste, vai te ajudar. Então precisamos fazer jejuar, irmãos, jejuar. O jejum, meu irmão, minha irmã, é algo maravilhoso, uma penitência. Olha, nós precisamos ler a Santa Palavra de Deus, rezar com ela, pegar um salmo, orar, rezar, dobrar os nossos joelhos, pegar o Santo Terço, nos apegar com a Mãe de Deus, com Nossa Senhora, rezar o Santo Terço, rezar o Santo Rosário. Precisamos rezar. Nossa Senhora, em diversas aparições, ela nos pede para fazer penitência, para fazer sacrifício pela conversão dos pecadores. Ela nos pede para rezar o Santo Terço, em Fátima, em 1917, quando ela aparece para 6 crianças, Francisco, Jacinta e Lúcia, ela pede para rezarmos o terço, para alcançarmos a paz do mundo, o fim da guerra, onde a Europa vivia a primeira grande guerra mundial. Então veja, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos rezar, precisamos fazer a nossa parte, viver uma vida de oração, uma vida de busca de Deus, buscar o sacramento da penitência, viver o sacramento. Não sei quanto tempo você não se confessa, irmãos, então reze. Busque o Senhor Deus, se arrependa, faça um exame de consciência, peça o Espírito Santo de Deus e faça um exame de consciência, anote numa folha os seus pecados e busque um sacerdote, meu irmão, minha irmã. Mas aí você vai falar, mas irmão, eu não confesso, eu não falo meus pecados para as pessoas, porque o padre é pecador igual eu, irmão. Ele pode ser pecador igual a você, mas ele é um padre, ele é um escolhido, ele é um eleito do Senhor Deus. Quando ele exerce o sacramento, irmão, não é mais ele, é o Senhor Deus que vem. É o sacramento pela igreja, a autoridade da igreja, ele tem força própria. Então ele pode ser o pecador que for, mas no exercício do ministério, do chamado de Deus, ali é o próprio Deus quem age, quem faz. O sangue de Cristo, ele vem na confissão, na absolvição do padre, nos lava, irmão.
aleluia, e nos purifica do pecado, aleluia. A nossa alma ela vai ficar de novo igual branca como a neve, aleluia, glória a Deus. Então precisamos nos confessar, arrepender e buscar o Senhor Deus em confissão, irmãos. Não podemos, dar brecha para morrermos em pecado grave, não, irmãos. Procure o sacramento da penitência, procure o sacramento da confissão, se confesse, receba Jesus na Eucaristia, o próprio Deus presente no nosso mundo, no nosso meio, na Eucaristia, um Deus maravilhoso que morreu por nós por amor, deu a vida para nos salvar e se humilhou assumindo a forma humana, mas ainda quis fazer mais. Ele está presente num pedaço de pão que não é mais pão, é corpo, é sangue de Jesus. Os nossos olhos vê pão, mas não é pão, é corpo, é sangue, é alma, é divindade de Jesus Cristo presente na Eucaristia, aleluia. Então veja, irmão, que precisamos rezar, ter uma vida de oração e no Senhor vencermos este combate espiritual. O combate ele é vencido, meu irmão, minha irmã, através de uma vida de oração. Na sua vida tá difícil, irmãos, você está enfrentando luta, está enfrentando dificuldades, desafios na sua vida, obstáculos têm aparecido no seu caminho, pedras no seu caminho para você cair, pedra de tropeço. Você olha para frente, você vê um muro, não consegue enxergar a frente, irmão. Você vai vencer os obstáculos da sua vida através de uma vida de oração. Vai lutar contra o desânimo, contra a preguiça, contra o comodismo, contra a tristeza, contra a angústia, contra a depressão, contra a ansiedade. Você no Senhor vai vencer, irmão, através de uma vida de oração. Você vai vencer, meu irmão, minha irmã, através de uma vida de oração, porque no Senhor você vai vencer. No Senhor você é vitorioso, irmão. Em Cristo Jesus você é mais que vitorioso. Ali no livro de Filipenses fala, no capítulo 2, que em nome de Jesus todo joelho se dobra no céu, na terra e nos infernos, e toda língua professa e confessa para a glória de Deus Pai que só Jesus Cristo ele é o Senhor. Então no Senhor você pode vencer, irmão, em nome de Jesus, aleluia. Clame o nome de Jesus, clame o sangue de Jesus na sua vida, minha irmã, e em Deus você vai vencer, você vai sair vitorioso. O anjo do Senhor Deus ele está com você. A Bíblia nos ensina dizendo, meu irmão, minha irmã, que o anjo do Senhor Deus ele está conosco. No Salmo 34, versículo 8, o anjo do Senhor Deus ele acampa ao redor daquele que os teme e os salva e os liberta. O anjo do Senhor Deus ele está com você, irmão. O anjo do Senhor Deus ele está pronto para te ajudar, para te defender. No livro de Josué, no capítulo 5, versículo 13 e 14, Josué ele estava ali em Jericó para tomar Jericó no capítulo 6. Então veja que Josué ele estava ali e ele vê um homem com a espada desembainhada na sua mão, e ele vai até ele e pergunta: você é dos nossos ou é dos nossos inimigos? Aquele homem responde assim: não, eu sou o chefe do exército do Senhor e eu acabo de chegar, aleluia. O anjo do Senhor Deus ele combate por nós, irmão. O anjo do Senhor Deus ele combate por nós, minha irmã. Ele combate a seu favor, ele combate, ele vela pela o anjo do Senhor Deus, ele cuida de nós. Ele é o nosso pastor e guia, como diz o catecismo da Igreja Católica. Ele é o nosso pastor e guia e nos conduz a salva, para nos conduzir à salvação, aleluia. Então o Senhor Deus ele está comigo, minha irmã. O Senhor Deus ele está com você, meu irmão. Então se coloque na presença do Senhor Deus e vença os combates da sua vida, e vença as batalhas da sua vida, minha irmã, porque é no Senhor que nós iremos vencer, aleluia. O Senhor Deus ele tem reservado algo maravilhoso para a sua vida, minha irmã, que é o céu. É lá que é o nosso lugar, é lá que é o seu lugar, é lá onde nós devemos morar, é onde o nosso coração precisa arder de desejo para querer morar e habitar na pátria celeste, onde Deus ele reservou para nós. Por isso Jesus ele subiu ao Pai para preparar um lugar para mim, para você, aleluia. O céu é o nosso lugar, irmãos, lá é o nosso lugar. Então lute, meu irmão, no Senhor e use as armas que você tem: jejum, penitência, oração, rosário, Eucaristia, sacramentos. Busque a presença do Senhor Deus. Quer ver um exemplo, irmão, de combate espiritual na Bíblia? Livro de Daniel, onde ali no capítulo 10, irmão, nós encontramos Daniel no capítulo 10, versículo 12
E ali no versículo 13, o Senhor Deus ele vem nos falar, meu irmão, minha irmã, de que Daniel ele estava fazendo um jejum. Já ouviu falar do jejum de Daniel? Então, Daniel ele jejuou por 3 semanas. E de repente ele estava ali no rio, né, diante do rio, e ele tem uma visão e só ele vê a visão, as outras pessoas não. Um homem vestido de linho, o anjo do Senhor Deus aparece para ele, e aquele anjo ele começa a dizer: desde o primeiro dia em que você começou a fazer penitência, sacrifício, ali nas palavras, né, que o anjo traz ali na Bíblia, né, ele diz que desde o primeiro dia que você começou a se mortificar, eu vim trazer a mensagem de Deus para você, mas eu não consegui chegar até você, porque as suas orações foram ouvidas por Deus desde o seu primeiro dia. Então o Senhor Deus ele me mandou aqui, ele falando, né, ele foi até Daniel no primeiro dia já do jejum, do sacrifício ali, da penitência, né, da mortificação, para falar a mensagem de Deus para Daniel, mas ele não consegue chegar. E ele fala assim, o anjo fala para Daniel: há 21 dias eu combato contra o príncipe da Pérsia. Ele não conseguiu chegar. Depois de 21 dias, há 21 dias ele consegue chegar. Por quê? Porque depois de 21 dias, Miguel, um dos primeiros príncipes, em outras traduções fala, um dos primeiros chefes, um dos primeiros príncipes, ficou no meu lugar combatendo contra o príncipe da Pérsia, e eu consegui chegar até você. Veja, meu irmão, o combate espiritual. O anjo do Senhor não conseguiu chegar até Daniel para levar a mensagem de Deus, porque ele estava combatendo nos ares contra o chefe, contra o príncipe da Pérsia, irmãos, contra o diabo, contra o demônio. Então veja, meu irmão, que até para recebermos uma mensagem de Deus, até para recebermos a resposta de Deus que nós precisamos para a nossa vida, nós precisamos rezar. Daniel ele não ouviu a voz de Deus porque por 21 dias ele não ouviu a mensagem de Deus, porque o anjo que estava levando a mensagem estava combatendo, travando um combate espiritual, uma batalha espiritual, irmão, para conseguir chegar até Daniel. Então Miguel, um dos primeiros príncipes, ele fica nos ares no lugar daquele anjo, do anjo de Deus, para que o anjo fosse até Daniel levar a mensagem do Senhor. Então veja que aqui é bem claro que existe um combate espiritual sendo travado pela nossa vida. No livro ali de Apocalipse, no capítulo 12, é o grande, né, a mensagem, o relato: houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o grande dragão, a antiga serpente, que é considerado o diabo e Satanás, o sedutor do mundo, e ele foi banido do céu, e ele levou com ele 1/3 dos anjos do céu. Ele foi expulso, foi banido do céu. Miguel, ele fala, né, Mihael, quem como Deus, aleluia, ninguém é como Deus, aleluia. Então o inimigo ele foi ali, ele foi banido do céu, ele foi expulso. E no capítulo 12 de Apocalipse, no versículo 12, na sua segunda parte, diz assim: mas ai da terra e do mar, porque o diabo ele foi para junto de vós, e ele está com grande ódio e furor, porque ele sabe que lhe resta pouco tempo. Então veja, irmão, que nesse pouco tempo que ele tem, até a segunda vinda gloriosa do Senhor Deus, ele vai fazer de tudo para destruir a sua vida, a nossa vida, e querer nos tirar da presença de Deus, colocando para nós tentações, seduções, para nos afastar da presença do Senhor. Então precisamos rezar, combater no Senhor, e no Senhor, através de uma vida de oração, vencermos os combates que são travados na nossa vida, que nós iremos vencer esse combate travado através de uma vida de oração. Que este vídeo ele possa te ajudar, meu irmão, minha irmã, a se posicionar, a se colocar através de uma vida de oração, a se colocar na presença de Deus, e como um guerreiro do Senhor, você vai vencer, em nome de Jesus Cristo.
o Senhor, você vai vencer as batalhas da sua vida. Porque Deus, Ele tem reservado, meu irmão, minha irmã, o céu para você. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe a sua família. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Curta o vídeo, compartilha, comente. Você vai nos ajudar desta forma a evangelizar. E para que mais vidas também compreendam e entendam sobre as coisas do céu. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Fique com Deus. Aleluia.